Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Eu estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Estou vendo um pouco dos quadros, das reproduções que nós temos de obras de arte. Me chama muita atenção esta obra aqui, do Eduard Jamorziewski, de 1987, que está na Casa dos Oblatos de São José, em Varsóvia, na Polônia. É um desenho muito simples, mas que expressa muito o mistério que nós celebramos, que é a vinda do Filho de Deus na nossa história. E José tem um papel fundamental nessa história toda, nesse fato. E é isso que eu quero refletir um pouco com vocês. A gente tem muita coisa aqui que a gente pode usar para pensar, entender e nos emocionar e também crer melhor. Todas essas imagens e estas ideias devem nos fazer compreender mais o mistério do Natal. E é isso que eu quero partilhar um pouquinho agora com vocês. Vamos lá? Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda no seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito.
Esse texto que eu agora li com todos vocês é conforme o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, nos versículos 1 até o versículo 20. E eu quero chamar a atenção de vocês em alguns aspectos que aqui são importantes. Primeiro, José já está desposado com Maria. E ela está grávida. E entra a história, porque, amigo, Deus se revela na história. Tá, eu sei que Deus pode se revelar também pessoalmente, individualmente, na inteligência, no coração das pessoas. Eu sei. Mas, seguramente, Deus se revela na história, nos fatos. Por isso é preciso discernimento, por isso é preciso capacidade de compreender. José, cidadão respeitável, cumpre uma ordem que é dada em todo o império. Um certo recenseamento. E ele deveria ir à cidade onde sua família tem origem. E o Evangelho diz, Lucas diz, mas também Mateus diz, que José é da família de Davi, e Davi era de Belém, da região da Judéia. Então ele vai até Belém. E lá se cumpre o tempo de Maria dar à luz. Aqui entra muita coisa folclórica. E a mais evidente é aquela que todos nós conhecemos, né? Que é tema de filme, de músicas, de quadros e de muitas pregações até, que José e Maria ficam mendigando lugar para se hospedar. E as portas se fecham. Não tem nada disso no texto. Pelo contrário, Maria e José já estão em uma casa, mas quando ela dá à luz, aí sim, eles buscam um lugar à parte. E por quê? Gente, eu acho que não precisa nem ser muito criativo para pensar o porquê. O nascimento de uma criança exige uma certa discrição, um ambiente reservado, aonde as coisas possam acontecer de maneira mais, assim, íntima. E depois que a criança nasce, não é o caso de deixá-la no meio de uma confusão, como é uma família com muitas pessoas que entram e saem e animais por perto, porque isso tudo estava muito próximo das pessoas. Então eles buscam um lugar à parte e ali encontram este objeto, uma manjedoura, onde se depunha a comida seca para os animais. Então eles ajeitam, eles adaptam uma situação no que hoje nós poderíamos chamar de, eu acho que ainda existe isso, hein? Bercinho, um berço para uma criança. E Maria antes enrolou Jesus em faixas, o que é uma prática muito comum na antiguidade, até algumas décadas atrás, era entre nós envolver a criança bem amarradinha em faixas. E assim está Jesus. Então não tem nada disso daí que a gente vê nos filmes e nas músicas e nas imagens de Maria e José implorando um lugar para ficar porque não tinha lugar nenhum para eles. Não tem isso não. Mas o que tem é a simplicidade de um nascimento extraordinário. Extraordinário porque no evangelho que nós acabamos de ouvir, os pastores que estão na região de Belém, um lugar onde tinha muita pastagem, então tinha muitos pastores que cuidavam das ovelhas, esses pastores veem algo extraordinário, uma visão de anjos que anunciam que Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor, está ali em Belém, nascido, e os convida, esses anjos, convida os pastores que lá possam ir visitar a criança, junto com a sua mãe e com o seu pai. Em Belém, de fato, ainda hoje existem traços de pastoreios. Aliás, existem muitas grutas, chamadas Grutas dos Pastores. Uma em especial é muito visitada por aqueles que vão até lá. E é emocionante a gente imaginar que os pastores, eles não eram gente importante na sociedade, eles não eram comerciantes, eles não eram
homens de cultura, eles não eram famosos. Na realidade, eles eram até meio que deixados de lado. E sabe por quê? Porque eles eram sujos, impuros. Eles viviam no templo, no clima aberto, cuidando das ovelhas. Eles tinham contato com fezes de animais, com sangue de animais que se machucavam eventualmente. Eles não tinham a possibilidade de fazer todos os ritos de purificação que os judeus deviam fazer estando em casa. É significativo que a primeira mensagem do Salvador, assim que Jesus nasce, é dirigida a eles, aos pastores, aos últimos dos últimos, aos mais pobres, aos mais vulneráveis. Isso é muito significativo. E aí eles vão até onde Jesus está, ali, recém-nascido e bonito. Foram então às pressas, eu continuo lendo aqui, e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Que visão extraordinária! Uma simplicidade extrema para um mistério extremo. E é isso aqui que eu queria partilhar com vocês. Nessa época de Natal, um pouco antes do Natal, no dia do Natal e alguns dias depois, nós ouvimos falar muito de imagens natalinas, né? Eu não vou falar aqui daquelas imagens carregadas de Papai Noel, de presentes, com muito comércio e tudo mais. Eu não vou falar disso e nem vou criticar isso, não é o caso. Mas eu quero falar de uma expressão. Magia do Natal. Você ouviu falar disso já? Eu até acho que muitos de vocês falaram magia do Natal. Ei, escuta aqui. Magia tem a ver com mágica, e mágica é ilusão. A gente ilude. O mágico é o ilusionista. É o profissional de criar em nós imagens que não existem. Nos enganar. Eu não aceito esta expressão magia do Natal. O Natal não é magia. O Natal é mistério. E mistério, sabe o que é mistério? Não é uma coisa que eu não conheço. Não. Mistério é uma coisa que eu posso conhecer. E quanto mais eu conheço, mais eu posso conhecer. O mistério é algo que é profundo, que é inesgotável, que é extraordinário, que é encantador, no sentido de me deslumbrar perante algo maior do que eu podia imaginar. Então, nós não celebramos magia do Natal. Não. Nós celebramos o mistério do Natal. O nascimento do Salvador, que poderia muito bem nascer de uma maneira assim, fora de série, né? Estrondosa, que parasse o trânsito. Na época, pararia os camelos e cavalos na rua, né? E faria o maior sucesso. Não é assim que acontece. Acontece sim no silêncio, na intimidade, na simplicidade e até na pobreza, lembrada e assinalada pelos pastores. Nós não deveríamos reconsiderar muito daquilo que nós fazemos e vivemos no Natal a partir desta visão? Maria e José contemplaram um mistério. Os pastores contemplaram a eles e a Jesus. E este é o mistério. Nós contemplamos aquilo que alguém nos mostra. E a igreja mostra a todos o nascimento de Jesus como a intervenção decisiva de Deus na história. Uma intervenção decisiva, mas ainda não conclusiva, nem concluída. Ela continua sendo decisiva na medida em que cada um de nós aceitamos também dela fazer parte. Então, amigas, amigos, cuidado no Natal, hein? Tá, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar,
Vamos dar presentes, recebê-los também, é muito bom, né? Mas vamos, sobretudo, entender os valores que estão aqui envolvidos. O valor da simplicidade, o valor do silêncio, da contemplação, o valor do cuidado. Bom, eu não tenho filhos naturais, pelo menos não. Eu nunca tive uma criança recém-nascida em casa, mas eu sei que uma criança recém-nascida em casa exige muito cuidado, né? Exige muito zelo, muita mudança de comportamento por conta dela ser recém-nascida. Então, tenhamos esses cuidados, esses zelos com o dom que nós recebemos. Todos recebemos o dom de crer. José e Maria estão ao lado de Jesus e são os primeiros que creem no mistério que está acontecendo ali. Os pastores logo vêm em seguida e outros tantos virão. E hoje somos nós. Que o mistério de Natal seja inspirado por Maria e por José. E que nós possamos também transformar um pouco a nossa perspectiva perante a nossa vida, perante a vida daqueles que estão próximos de nós. Tanta coisa para a gente aprender, né? Eu espero que nós cresçamos na nossa experiência, repito mais uma vez, com o mistério de Natal. Eu sou o Padre Mauro Negro, estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana e desejo a você e a todos aqueles que você ama e o amam também, e também aqueles que nós ainda não aprendemos a amar, eu desejo a todos um feliz e santo mistério de Natal. Graça e paz para você.